do planeta. Então, sim, claro que menos do que um conflito em Taiwan, por exemplo, que seria muito mais relevante, né? Mas compromete mesmo, até pelo risco de uma guerra nuclear entre os dois. Fala galera, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir aí a um corte do podcast da entrevista do professor Ricardo Marcílio falando sobre o conflito entre Índia e Paquistão. Tá? Vamos reagir juntos aí, no final a gente vai fazer as nossas considerações e atualizações sobre esse conflito que está rolando lá, beleza? A questão, tem um conflito aí que pode vir escalonar para um conflito Sério? nuclear, que é Índia e Paquistão. Não sei se chegou a vê-lo, tá bem perigoso, tá bem intenso o negócio aí. Índia e Paquistão? São dois países vizinhos, né? A Índia é o país mais populoso do mundo, o Paquistão é o quinto, então um conflito bem grave, e ainda envolve a China também. Por quê? Caramba, até a China. Até a China tá envolvida. Porque em 1947, fazer um breve apanhado aqui, Não, pode ficar à vontade. a Índia ela conquistou a sua independência frente aos britânicos. Só que a Índia que a gente conhece hoje não é a Índia que ficou independente. A Índia, na época, era o território da Índia, o que a gente hoje conhece como Bangladesh e o que a gente conhece como Paquistão também. E aí, depois, pós a independência, começou um processo de fragmentação territorial. E o principal critério que foi utilizado para dividir foi o critério religioso. A Índia ficaria como território de maioria hindu e Paquistão Oriental na época, que hoje é Bangladesh, ficariam como território de maioria islâmica. E aí, beleza, dividiu ali os islâmicos, Paquistão Oriental e a Índia de maioria hindu. Só teve um território, que é um território chamado de Caxemira, que é uma região de maioria islâmica. Então deveria ficar com o Paquistão. Só que a Índia não aceitou. A gente falou, não, a Caxemira, mesmo sendo islâmica, tem que ficar com a gente. Por quê? Porque a Índia, quando você pega até análise geográfica, assim, a Índia está cercada por mar pelos três lados, né? Como se fosse um triângulo ali no meio do oceano. E a fronteira norte é a Cordilheira dos Andes. Então os caras têm mar e uma barreira de 8.000 metros de altura. Eles estão bem isoladões, geograficamente falando. A Caxemira é a região onde geralmente passa as principais rotas comerciais. Além disso, na Caxemira tem vários rios ali, Rio Indo, Rio Ganges, que nascem na Caxemira, né? Então a Índia não aceitou. Desde então, Índia e Paquistão começaram a brigar. Pra ter uma noção, os dois países hoje têm armas nucleares. Os dois? Os dois países, tanto Índia como Paquistão. E eles desenvolveram essas armas justamente nesse contexto de Guerra Fria, porque eles tinham medo da Índia atacar Caxemira ou o Paquistão atacar Caxemira. Na semana passada, a parte da Caxemira indiana sofreu um atentado. Morreram 26 pessoas e tal, né? E a Índia acusou o Paquistão. Foi o Paquistão que ordenou que esse grupo fizesse o atentado contra essas pessoas. A Índia, como retaliação, cortou o fornecimento de água para o Paquistão. Nossa. E assim, o fornecimento de água do Rio Indo, que abastece o Paquistão, é quase 90% de toda a água que o país precisa. E o Paquistão, como eu falei, é o quinto país mais populoso do mundo. Tem muita gente lá, né? Secou a água lá. Secou a água, exatamente. E já estava atravessando uma crise hídrica. E o Paquistão construiu isso como um ato de guerra. O Paquistão cancelou relações comerciais, relações políticas, expulsou os indianos também do território. E, por exemplo, agora no dia 9 de maio vai ter o Dia da Vitória, né? Comemoração, o Putin convidou uma série de lideranças tal, para comemorar os 80 anos do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial. Até o Lula vai lá para a Rússia, né? E o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro, estava convidado também. Ele cancelou porque ele vai ficar na Índia. Por quê? O Paquistão fala que dentro das próximas, no máximo, 48 horas, a Índia pode fazer uma incursão contra o Paquistão por conta desse atentado que rolou na Caxemira. Então é um conflito que envolve diretamente Índia e Paquistão, que são muito populosos, bem poderosos, têm armas nucleares. E vizinho esses dois tem a China ainda. A China é vizinho. Nossa, a China também tem conflitos ali na região. China e Índia não são tão aliados assim, militarmente falando, né? Tem áreas de fronteira ali. Eles falam que até a Índia, a China tem medo da Índia passar ela, né? Economicamente, né? Sim. Não, e possivelmente vai mesmo. Por causa de população. Sim. E então é um conflito assim perigoso que pode escalonar para algo maior aí. Tanto que o Paquistão falou que dentro das 48 horas a Índia deve fazer uma incursão, um ataque ali na Caxemira. Nossa, então vai acontecer agora. Sim. Já está prestes a acontecer. Tá. Se o Paquistão tiver certo também, né? Claro. Precisa ver se a inteligência do Paquistão detectou os movimentos corretos aí. Se for uma inteligência igual da Rússia, igual dos Estados Unidos, né? Deve estar certo, né? Sim. Mas caramba, hein, professor? Se você for analisar também, os dois têm arma nuclear e o Brasil não tem nada, né? Então, o Brasil sempre foi muito pacífico, né, nisso. Né? O Brasil, ele não pode ter armas nucleares por dois fatores. A nossa Constituição Cidadã de 88, ela proíbe armas nucleares.
e o Brasil é signatário de um tratado chamado TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Da minha opinião, tá? Na minha concepção, ou ninguém pode ter, ou todo mundo pode ter, né? Porque... Não é só os escolhidos agora? Exatamente, né? Então, poxa, o Brasil ele se compromete... Quando o Brasil assinou o TNP, em troca, a gente ganhou bastante tecnologia nuclear. Só que não para fins bélicos, para fins pacíficos, né? Fins medicinais, fins energéticos e tal. Mas, pô, arma nuclear, na minha concepção... Uma garantia. Exatamente, né? Assim, então, ou todos os países se comprometem a não ter, ou o Brasil também deveria ter direito, né? Como elemento de dissuasão. E o Brasil, por incrível que pareça, ele é muito bom em tecnologia nuclear. Estima-se, né, que se o Brasil quisesse de fato desenvolver, a gente poderia fazer armas nucleares em no máximo 6 meses aí. Ô, a gente já louco. teria nossas Sério armas mesmo? nucleares. Sério. O Brasil é excelente em tecnologia. O Brasil tem muito urânio e o Brasil sabe muito bem enriquecer urânio. Tanto que, por exemplo, o Brasil, com a nossa característica física, não ter energia nuclear É um absurdo. é né? uma falha. Porque na minha concepção, isso vem muito assim, de coisa política mesmo. Porque a gente sabe que, imagina, para a população em geral, falar em energia nuclear significa o quê? Ah, Chernobyl, vai ter acidente nuclear. Então, como o Brasil tem várias outras possibilidades de fonte, o Brasil tem hidrelétrica, o Brasil tem petróleo, o Brasil tem gás, a gente evita tocar nisso porque é um assunto polêmico. Mas na minha concepção, poxa, não ter energia nuclear com o potencial que o Brasil tem é uma falha, porque é uma energia relativamente barata e que o Brasil tem um potencial bem legal. Eles utilizam urânio, né, pra fazer toda essa energia. Sim. E o Brasil tem bastante mesmo. Vamos lá, pessoal, vamos trazer atualizações aí sobre o conflito entre a Índia e o Paquistão. Bem, na última quarta-feira, agora, dia 7 de maio, que foi que aconteceu? A Índia acabou realizando uma grande operação militar, tá? A Operação Sindor. E aí vários portais aí indianos falaram como se fosse uma espécie de vingança ao que aconteceu, o ataque que aconteceu lá na Caxemira, né? E aí os portais noticiaram que foi o seguinte: mais ou menos mais de 30 pessoas foram de arrasta para cima no Paquistão, tá? E também na região da Caxemira, que é controlada pelo Paquistão. Então o governo indiano alegou que atacou principalmente áreas que eram controladas por teoricamente terroristas, tá? Dentro da região lá da Caxemira, tá? O conflito segue aí, com essa operação que aconteceu, né, em retaliação ao que aconteceu, e o governo do Paquistão alegou que derrubou alguns caças indianos também após essa operação Sindor. Então, os últimos acontecimentos eles remetem agora à última quarta-feira, e a gente vai seguir acompanhando aí as novas notícias, né, sobre esse conflito que está acontecendo lá na região, principalmente da Caxemira. Beleza? Comenta o que você achou. Se você está chegando agora no nosso canal, se inscreve, deixa o like, tá? Para a gente sempre estar acompanhando conteúdos e fazendo nossos reacts aqui sobre atualidades e principalmente sobre geografia. Beleza? Um abraço aí e até a próxima.